Não perca essa chance de aprofundar seu conhecimento e fortalecer sua fé. Se você gosta de histórias bíblicas, como esta, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber mais assuntos relacionados a essas histórias e mergulhe nesta jornada espiritual e educativa única. Venha conosco. Vamos iniciar com uma oração magnífica e seguiremos firmes com a história da Árvore da Vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela oportunidade de aprender e crescer em Teu conhecimento através das palavras e ensinamentos. Pedimos que abençoes a todos que se juntarem a esta jornada, iluminando suas mentes e corações com Tua sabedoria e verdade. Que cada um encontre inspiração, paz e propósito em cada ensinamento. Que esta experiência fortaleça a nossa fé e nos aproxime cada vez mais de Ti. Em Teu santo nome, oramos. Amém. A Árvore da Vida, mencionada no Gênesis, é introduzida no Jardim do Éden como um símbolo central e enigmático. Em Gênesis 2:9, está escrito que do solo fez o Senhor Deus brotar toda a árvore agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Esta árvore se destaca de todas as outras, ocupando um lugar especial na narrativa bíblica. Não é apenas um elemento da beleza exuberante do Éden, mas também representa a vida e a continuidade. Sua presença no centro do jardim sublinha sua importância, não só como parte da paisagem, mas como um símbolo profundo da vitalidade e da perpetuidade que Deus oferece. A intenção de Deus para a imortalidade da humanidade envolve uma vida eterna e repleta de bem-estar. Assim, a Árvore da Vida não é apenas uma entidade física, mas também uma representação da abundante provisão divina e da possibilidade de vida eterna. Ela simboliza a imortalidade e a generosidade de Deus, servindo como um testemunho da vida que Ele desejava para Adão e Eva. Uma existência sem morte, em perfeita harmonia com o ambiente e com o Criador. Essa árvore é um lembrete poderoso do cuidado e do desejo de Deus de proporcionar uma vida plena e infinita para a humanidade. A presença dessa árvore no Jardim do Éden mostra o plano divino para uma vida plena e contínua. Imagina um lugar onde cada elemento da natureza coopera em perfeita sincronia, onde não há sofrimento e a vida é vivida em sua forma mais pura e completa. A Árvore da Vida se ergue como um símbolo dessa promessa divina, oferecendo não só sustento físico, mas também a esperança de uma eternidade em comunhão com Deus. Essa árvore, situada no coração do Jardim do Éden, não apenas embeleza o ambiente, mas também carrega um significado profundo sobre a relação entre Deus e a humanidade. Ela nos lembra do propósito original de Deus, uma vida cheia de abundância, sem a sombra da morte, onde a paz e a harmonia reinam supremas. Pensar na Árvore da Vida nos leva a refletir sobre o que significa viver plenamente e o que buscamos em nossa própria jornada. Será que estamos cultivando em nossas vidas os valores que essa árvore simboliza? Estamos em busca de uma existência cheia de propósito e conexão com algo maior que nós mesmos? A história da Árvore da Vida nos convida a considerar essas questões e a refletir sobre a natureza da nossa própria busca por significado e plenitude. E você? Já pensou sobre o que a Árvore da Vida representaria em sua própria trajetória? Quais são os frutos que você gostaria de colher em sua jornada? A expulsão do Jardim do Éden, que incluiu a perda do acesso à Árvore da Vida, é um momento crucial na história da criação, conforme descrito na Bíblia. Este evento ressalta temas de tentação, desobediência e a perda das bênçãos divinas. No Jardim do Éden, como descrito no livro de Gênesis, Deus colocou Adão e Eva no meio de diversas árvores, incluindo a Árvore da Vida e a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Deus lhes deu um mandamento claro, conforme declarado em Gênesis 2:16-17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A árvore da vida estava no jardim como um símbolo da vida eterna. No entanto, a serpente,
descrita como a mais astuta de todos os animais selvagens, tentou Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva cedeu à tentação e comeu o fruto, e depois o compartilhou com Adão, que estava com ela. Isso quebrou a regra de Deus, como mencionado em Gênesis 3:6. Como resultado de sua desobediência, os olhos de Adão e Eva se abriram para sua nudez, significando uma perda de inocência e o início da consciência moral. Deus, ao descobrir sua desobediência, pronunciou juízos sobre a serpente, Eva e Adão, incluindo os dores do parto e o trabalho árduo de cultivar a terra para sustento. Ao impedir que o homem alcançasse a imortalidade em seu estado de queda, Deus protegeu a humanidade das consequências eternas do pecado. A expulsão do Éden simboliza a perda da inocência e a separação da plenitude da vida que Deus originalmente planejara para Adão e Eva. Mais significativamente, em Gênesis 3:22-23 lemos: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda a mão, tome também do fruto da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. O Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden. Esse momento é crucial na narrativa bíblica, pois marca a transição de uma vida em perfeita comunhão com Deus para uma existência fora do paraíso. Este ato de expulsão do jardim do Éden significou que Adão e Eva já não tinham acesso à árvore da vida. Esta decisão representou a negação do fácil acesso à vida eterna e a comunhão ininterrupta com Deus que haviam desfrutado. Assim, a árvore da vida, uma vez ao alcance na beleza do Éden, se tornou um símbolo distante do que se perdeu devido à desobediência. Destacou-se como um lembrete da vida que poderia ter sido se tivessem permanecido obedientes ao mandato de Deus. A história do pecado de Adão e Eva e seu subsequente desterro da árvore da vida é uma narrativa fundamental sobre a desobediência e a perda da comunhão divina. Em Gênesis 3:24 está escrito: Então Deus expulsou o homem, e ao leste do jardim do Éden, ele colocou querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para proteger o acesso à árvore da vida. Esse ato divino de colocar guardiões angelicais e uma barreira de fogo enfatiza a seriedade da separação entre a humanidade e a vida eterna, destacando a santidade e a inacessibilidade da árvore da vida após a queda. Os querubins e a árvore da vida. Querubins, seres angelicais mencionados várias vezes na Bíblia, desempenham um papel crucial após a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. Para proteger o caminho que leva à árvore da vida, Deus posicionou querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções. Os querubins são a primeira hierarquia angelical mencionada na Bíblia, aparecendo logo após a queda de Adão e Eva. Após essa grande queda, é quando encontramos os querubins. Para Adão e Eva, tornou-se inútil esperar justiça, vida e felicidade sob o primeiro pacto que fizeram com Deus, pois esse acordo estava irremediavelmente rompido, e nenhum benefício poderia ser extraído dele. A presença dos querubins serve como um lembrete poderoso da separação entre a humanidade e a vida perfeita que existia antes do pecado, sublinhando a seriedade das consequências da desobediência. Esta é a última menção histórica do Jardim do Éden na Bíblia. Deus designou um destacamento de querubins com a tarefa específica de proteger a árvore da vida. Adão foi proibido de se aproximar dela, fosse pela força ou de forma furtiva, pois ninguém pode ultrapassar um anjo guardião. Estamos apenas no 3º capítulo da Bíblia, e já encontramos o grande propósito desses seres angelicais. A presença dos querubins com sua espada flamejante que se movia em todas as direções simboliza a seriedade da separação entre a humanidade e a vida eterna. Essa proteção divina sublinha a importância e a santidade da árvore da vida, tornando claro que a imortalidade em um estado de pecado estava fora do alcance humano. Esses seres angelicais, com sua presença imponente e a espada flamejante que protegia a árvore da vida, não eram apenas guardiões, mas também símbolos da nova realidade que Adão agora enfrentava.
A majestade e o mistério dos querubins certamente reforçaram a seriedade da separação entre a humanidade e a vida eterna que havia sido prometida no Jardim do Éden. É verdadeiramente fascinante refletir sobre a emoção que deve ter preenchido Adão ao ver os querubins pela primeira vez na história humana. Imagine sua surpresa e admiração ao contemplar esses magníficos seres celestiais, tão diferentes de tudo o que ele havia visto antes. A visão dos querubins deve ter sido uma experiência transformadora para Adão, deixando uma impressão indelével em sua percepção do mundo ao seu redor. Será que Adão sentiu uma sensação de reverência e admiração ao observar a glória e a majestade dos querubins? Ou será que ele foi tomado pelo medo e pelo temor, sem saber o que esperar dessas criaturas de outro mundo? É possível que seu coração estivesse repleto de uma mistura de ambas as emoções, enquanto lutava para compreender a magnitude do que estava presenciando. Imagine a complexidade de sentimentos, a maravilha diante da beleza celestial dos querubins, combinada com a apreensão do desconhecido e o peso das consequências de suas ações. Adão, em sua tentativa de entender esses seres angelicais, deve ter experimentado uma profunda reflexão sobre sua nova realidade e a distância agora criada entre ele e o paraíso perdido. Independentemente das emoções que Adão possa ter sentido, uma coisa é certa: a visão dos querubins deve ter sido uma experiência verdadeiramente inesquecível, que mudou para sempre sua compreensão do universo. É incrível pensar que um evento tão importante ocorreu há tanto tempo, mas o impacto desse encontro ainda pode ser sentido até hoje. A Bíblia não menciona que os querubins foram designados para impedir eternamente Adão e seus descendentes de acessar a árvore da vida. Em vez disso, eles foram nomeados para evitar que Adão e Eva se aproximassem da árvore da vida da maneira que costumavam antes de pecar. Por mais que Adão desejasse retornar ao Jardim do Éden, os querubins serviam como um lembrete constante de que ele havia quebrado a lei de Deus. Cada vez que olhava para esses seres celestiais, Adão era confrontado com a realidade de sua desobediência e a perda do paraíso. Os querubins simbolizavam a barreira entre a humanidade e a vida eterna, uma barreira que só poderia ser superada através de um novo caminho de redenção. O sumo sacerdote de Israel podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para contemplar o Apocalipse, a árvore da vida no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus não fala diretamente sobre a árvore da vida, da mesma maneira que é apresentada no Antigo Testamento ou no livro do Apocalipse. A árvore da vida, no contexto das ensinanças de Jesus, é mais metafórica e está vinculada aos conceitos de vida eterna e nutrição espiritual, temas centrais em suas mensagens. Jesus frequentemente falava em parábolas e utilizava metáforas para transmitir verdades espirituais mais profundas. Por exemplo, em João 15, 5, Jesus diz: "Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se permanecerem em mim e eu em vocês, darão muito fruto. Separados de mim, vocês não podem fazer nada." Aqui, a imagem da videira e dos ramos pode ser vista como similar à árvore da vida, enfatizando a importância de permanecer conectados a Jesus para o sustento espiritual e a vida. Além disso, o conceito de vida eterna, central para a árvore da vida, é um tema recorrente nas ensinanças de Jesus. Em João 3,16, um dos versículos mais conhecidos diz: "Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." E aqui, Jesus está falando sobre a ideia de viver para sempre, que é similar à qualidade vivificante da árvore da vida. Esta vida eterna pode ser alcançada crendo nele. Jesus enfatiza que a crença nele e a permanência em uma conexão íntima com ele são caminhos para alcançar essa vida eterna e a plenitude espiritual. Assim, mesmo sem mencionar diretamente a árvore da vida, Jesus continua a promover os mesmos princípios de vitalidade e continuidade espiritual. Embora Jesus não discuta explicitamente a árvore da vida, os temas a ela associados, vida eterna, nutrição espiritual,
e a importância de uma relação profunda e duradoura com Deus estão profundamente impregnados em seus ensinamentos. Esses conceitos, semelhantes em significado à árvore da vida, destacam a ideia de viver para sempre e encontrar a verdadeira felicidade espiritual. A árvore da vida no Apocalipse. O único lugar no Novo Testamento onde se menciona a árvore da vida é no livro do Apocalipse. E a cada vez que a frase é mencionada, tem um significado cósmico e espiritual. Uma promessa é feita em Apocalipse 2:7, de que aquele que vencer comerá da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vemos este fantástico árvore na nova terra. Em todo o mundo, existem inúmeras cidades que oferecem seu próprio encanto e beleza únicos, cada uma com suas atrações e significados culturais distintos. Apesar disso, há uma cidade que ocupa um lugar especial em nossos corações, aquela para a qual sempre ansiamos retornar ao final de qualquer viagem. Essa cidade é um lugar de conforto e familiaridade, onde nos sentimos verdadeiramente pertencentes e em paz. É o refúgio onde nossas memórias mais queridas se encontram, e onde o simples ato de estar traz uma sensação de plenitude e felicidade. Curiosamente, a palavra cidade é mencionada 11 vezes ao longo do livro do Apocalipse, especificamente nos capítulos 21 e 22. Essas referências não são meramente figuras de linguagem, mas sim uma indicação clara de um lugar real que está sendo descrito. Esta cidade é onde Deus e seus fiéis coexistirão em perfeita harmonia e unidade, livres de todas as formas de mal e sofrimento. É retratada como um refúgio de paz e santidade, um lar eterno onde a presença de Deus é constante e a alegria é infinita. Este vislumbre do futuro oferece esperança e consolo, reforçando a promessa de uma vida plena e abundante na companhia divina. É um lugar de esperança e promessa, um verdadeiro paraíso que aguarda todos aqueles que acreditam na palavra de Deus. E porque viveremos nessa cidade em nossos corpos fisicamente ressuscitados, precisaremos de uma cidade física para habitar. Não é um lugar fantasioso, não é apenas uma ideia, é um lugar real, a cidade celestial. Jerusalém é uma cidade. Ao longo da história, os seres humanos têm tido um profundo desejo por um lugar para chamar de lar. Uma cidade que encarne seus valores e crenças. Esse desejo por uma cidade pode ser rastreado até tempos antigos, como se exemplifica na história bíblica de Abraão. No 11º capítulo do livro de Hebreus, aprendemos sobre a busca de Abraão por uma cidade cujo construtor e criador era Deus. A Nova Jerusalém é a cidade que está no céu. Apocalipse 21:2 diz: "E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, de parte de Deus, ataviada como uma santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu." A expressão preparada implica que a Nova Jerusalém já estava concluída naquele momento. João não diz que viu a Nova Jerusalém ser criada. Ele afirma ter visto a Nova Jerusalém emergir dos céus. A Cidade Santa será um lugar onde, em 100 milhões de anos, nenhuma mentira será dita, nenhuma palavra maligna jamais será falada, nenhum negócio escuso será ponto dita, nenhuma palavra maligna jamais será falada, nenhum negócio escuso será discutido, nenhuma imagem impura será vista, nenhuma corrupção de vida será manifestada. Será santa porque todos nela serão santos. Você não pode entrar na Cidade Santa a menos que nasça de novo e tenha sido aceito no céu. O céu é o lugar da Cidade Santa. Não é apenas uma cidade santa, mas a Bíblia diz que é um lugar onde as portas são feitas de pérola. Isto não é uma invenção nossa. Isso vem diretamente da Bíblia. Apocalipse 21:12-21 descreve: "Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao leste, 3 portas. Ao norte, 3 portas. Ao sul, 3 portas. E ao oeste, 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro." Essas descrições não apenas destacam a grandiosidade e a perfeição geométrica da cidade,
mas também enfatizam sua natureza divina e celestial, diferente de qualquer outra cidade conhecida pelo homem. A cidade é descrita como quadrada, com seu comprimento tão grande quanto sua largura. Ele mediu a cidade com uma vara, 12.000 estádios, o que equivale a cerca de 10.000 milhas. Suas dimensões, comprimento, largura e altura, são iguais, formando um perfeito cubo. Ele também mediu o muro da cidade, 144 côvados, aproximadamente 200 pés, de acordo com a medida humana que também é angelical. O muro da cidade era construído de jaspe, enquanto a própria cidade era feita de ouro puro, transparente como cristal claro. Os fundamentos do muro estavam adornados com uma variedade de pedras preciosas, cada uma mais deslumbrante que a outra. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisoprasa, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Cada pedra contribuía para uma visão de beleza e majestade incomparáveis, refletindo a glória e a perfeição da cidade celestial. A combinação dessas pedras preciosas simboliza a diversidade e a riqueza da criação divina, tornando essa cidade um verdadeiro espetáculo de esplendor e santidade. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como cristal transparente. Quando a Bíblia diz que essa cidade reflete luz, não é devido a nenhuma combustão material, nem ao consumo de combustível. A luz do mundo vem do próprio Cordeiro, e ele será a luz da cidade naquele tempo. Não é de se estranhar que Paulo tenha descrito nosso futuro dessa maneira, em 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito: o que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Os que mantêm reverência afetiva, obedecem a Ele e reconhecem agradecidamente os benefícios que Ele concedeu, terão o privilégio de desfrutar do fruto da mesma árvore que nutriu Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Esse fruto estará disponível para nós livremente, indicando a bênção dessa época. Apocalipse 2:7 na Bíblia Amplificada diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, concederei o privilégio de comer do fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Em Apocalipse 22:1-2, a árvore da vida é retratada na visão da Nova Jerusalém. O passagem diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, e em cada lado do rio estava a árvore da vida, que produzia 12 colheitas de frutos, dando seu fruto a cada mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Essa explicação cria uma imagem de uma árvore que sempre dá vida, e está cheia de frutos, possui poderes curativos, e está ao lado de um rio muito claro que vem do trono de Deus. A árvore da vida no Apocalipse representa a vida física, restauração espiritual e vida eterna. Sua reaparição no último livro da Bíblia simboliza a restauração completa do que foi perdido no Éden, marcando o fim da maldição do pecado e da morte. A árvore simboliza o vínculo inquebrantável entre Deus e as pessoas, representando a vida eterna que Deus dá àqueles na Nova Jerusalém. A localização da árvore da vida na Nova Jerusalém, a cidade celestial, é realmente importante. Ela se encontra a ambos os lados do rio da vida, que flui diretamente do trono de Deus. Isso mostra quão central e significativo é a árvore da vida nesta cidade especial feita por Deus. Esta posição reflete a acessibilidade e abundância da árvore, sugerindo que a vida que ela oferece está livremente disponível para todos na cidade, novamente sugerindo a provisão incessante e a presença de Deus. A árvore da vida é descrita como produzindo 12 tipos de frutos, dando uma nova colheita a cada mês. Esta natureza contínua de produzir frutos ilustra a abundância e a inesgotável provisão de Deus. Além disso, as folhas da árvore são ditas para a cura das nações.
Esta cura não é apenas física, mas também representa o que João fala sobre uma grande rua, referindo a uma que tem um rio correndo pelo meio e que há uma grande árvore ou uma série de árvores crescendo com suas raízes em ambos os lados do rio. A aparição da árvore da vida indica a restauração completa de todas as coisas. As folhas da árvore são para a cura das nações. A palavra para cura, em grego, é terapeia, e é dessa palavra que derivamos a palavra inglesa therapeutic, que significa terapêutico. A transliteração da palavra grega já não existirá. O acesso à árvore da vida será restaurado, e a escuridão terá desaparecido para sempre. O Éden será restaurado no céu. Não haverá mais maldição. Desde a queda, o homem e a criação viveram com o efeito da maldição descrita. A escuridão terá desaparecido para sempre. O Éden será restaurado no céu. Não haverá mais maldição. Desde a queda, o homem e a criação viveram com o efeito da maldição descrita em Gênesis 3. No novo céu e na nova terra, essas maldições serão eliminadas para sempre. Em vez da maldição, o trono de Deus e do Cordeiro estará lá. Isso é uma troca interessante. O céu será onde o povo de Deus poderá continuar servindo e trabalhando para ele. Por outro lado, isso retrata a bem-aventurança pura do serviço, em vez do trabalho árduo e sofrido sob a maldição. O céu será um lugar onde o povo de Deus poderá ver o rosto de Deus. Um lugar onde eles poderão ter uma comunhão pessoal e íntima com Ele. Embora Moisés não tenha tido a oportunidade de ver Deus face a face, todos os que alcançarem o céu eventualmente poderão fazê-lo. Êxodo 33, 20 e 23 diz: Mas disse Deus, não poderás ver o meu rosto, pois nenhum homem pode ver-me e viver. Depois o Senhor disse: Aqui há um lugar perto de mim. Tu te colocarás sobre a rocha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te colocarei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Então, tirarei a minha mão, e verás minhas costas, mas meu rosto não será visto. O céu será um lugar onde o povo de Deus será identificado com seu Deus, e nunca haverá dúvida sobre se pertencem a Ele. O céu é um lugar de luz. A luz não provém de uma fonte artificial, nem mesmo do sol, mas de Deus. O céu será um lugar onde o povo de Deus desfrutará de um reinado eterno, em contraste com a duração limitada do milênio. Será algo que continua indefinidamente. Mais uma vez, os seres humanos obterão sua força e vitalidade dessa árvore. A árvore dará não apenas mas 12 frutos ao todo. O fruto não é apenas para ser admirado, mas para ser consumido. Por terceira vez em Apocalipse 21 e 22, os habitantes da nova terra são referidos como nações. As nações não serão eliminadas, mas curadas. Dado que não experimentaremos dor ou doença no céu, qual é o propósito das folhas para a cura? Talvez, assim como o fruto da árvore, elas tenham propriedades que sustentam ou realçam a vida, ajudando as pessoas a manter a saúde e a energia. Em Gênesis capítulo 2, a árvore da vida é mencionada 3 vezes. Em Apocalipse, a árvore da vida é mencionada 4 vezes, sendo 3 dessas ocorrências no capítulo final. Somos informados de que a árvore da vida pode atualmente ser encontrada no paraíso, na Nova Jerusalém e também no céu atual. Ela será trazida e colocada na nova terra. Apocalipse 21, 2 diz: E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo. A presença da árvore da vida sugere uma provisão sobrenatural de vida. Assim como Adão e Eva consumiram o fruto que seu Criador proporcionou, Adão e Eva foram projetados para viver para sempre. Para isso, presumivelmente, precisariam comer da árvore da vida. Uma vez que pecaram, Adão e Eva foram expulsos do jardim, desconectados da árvore da vida e sujeitos à morte física, além da morte espiritual que já haviam sofrido. Desde então, a morte tem sido a força dominante em toda a história da humanidade desde o Éden. No entanto, na nova terra, teremos mais uma vez acesso irrestrito à árvore da vida. Essa promessa de acesso renovado simboliza a restauração e a redenção.
oferecendo a esperança de uma existência livre da morte e cheia de vida eterna. É um retorno à comunhão original com Deus, onde a vida plena e a harmonia com o Criador serão restauradas. É importante notar que não há referência a uma árvore do conhecimento do bem e do mal para nos testar. Vemos a árvore da vida no livro do Apocalipse, onde o objetivo principal não é revelar um cronograma para eventos futuros, mas preparar as pessoas para o que acontecerá. Vários prêmios são concedidos àqueles que perseveram: o direito de comer da árvore da vida no paraíso de Deus, a promessa de nunca serem feridos pela segunda morte, o privilégio de comer o maná escondido e receber uma pedra branca com um nome novo e secreto. Eles também terão autoridade sobre as nações. Poderão sentar-se com Jesus em seu trono. Serão vestidos de branco e se tornarão colunas no templo de Deus, levando seu nome e nunca mais o deixando. Acima de tudo, e além de todo sofrimento, ao crente vencedor é prometido um lugar no novo céu e na nova terra, desfrutando da presença de Deus para sempre. É uma perspectiva gloriosa e inspiradora. A árvore da vida em Cristo. A árvore da vida é frequentemente interpretada como um símbolo de Jesus Cristo. Esse simbolismo se baseia no paralelo entre a árvore que oferece vida no Éden e Cristo, que oferece vida eterna através de seu sacrifício. Como Cristo afirma em João 15:5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Assim como a árvore da vida era a fonte de vida no jardim do Éden, Cristo é a fonte de vida eterna para aqueles que permanecem nele. Essa analogia sublinha a importância da conexão contínua e profunda com Jesus, que nos nutre espiritualmente e nos capacita a viver de acordo com os propósitos divinos. Aqui Cristo se compara com uma árvore que dá vida, ressaltando a conexão entre a árvore da vida e seu papel como a fonte de vida espiritual e nutrição. Em Apocalipse 22:14, é declarado: Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras, para que tenham direito à árvore da vida e entrem pelas portas na cidade. Esse versículo enfatiza que, através da purificação e da redenção, os fiéis têm a promessa de restaurar seu acesso à vida eterna e entrar na cidade celestial. A árvore da vida, portanto, representa não apenas a vida eterna, mas também a restauração da comunhão com Deus, uma comunhão que foi perdida no Éden e que será plenamente restaurada no fim dos tempos. A árvore da vida está intimamente ligada ao tema da salvação e redenção. Após a queda do homem, o acesso à árvore da vida é restringido, simbolizando a separação entre a humanidade e Deus devido ao pecado. Este trecho conecta a árvore da vida com a redenção oferecida por Cristo, sugerindo que através dele recuperamos o acesso à vida e às bênçãos originalmente destinadas no Éden. Através do sacrifício de Jesus, a barreira que separava a humanidade de Deus é removida, permitindo-nos novamente o acesso à vida eterna e à comunhão com o Criador. Esse simbolismo reforça a mensagem de esperança e restauração, mostrando que, apesar da queda, a redenção e a vida abundante estão ao alcance de todos os que acreditam. A árvore da vida atua como uma ponte narrativa entre o livro de Gênesis e o livro do Apocalipse, resumindo a grande história da Bíblia. Ela aparece pela primeira vez em Gênesis, na perfeição do Éden, e ressurge em Apocalipse, na restaurada e perfeita Nova Jerusalém. Essa continuidade simboliza a jornada da humanidade, desde a criação até a redenção final, unindo o início e o fim da história bíblica. A árvore da vida, portanto, representa a promessa de Deus de restauração e vida eterna, desde o Éden perdido até a Nova Jerusalém, onde a comunhão plena com Deus é finalmente restaurada. Essa representação final da árvore da vida não apenas restaura o que se perdeu no Éden, mas também cumpre o plano definitivo de Deus para a salvação e a vida eterna através de Cristo. A árvore da vida, como retratada na Bíblia, tem um legado duradouro que transcende o tempo e a narrativa, conectando o início e o fim da história bíblica. Ela simboliza a continuidade do propósito divino, oferecendo uma visão de esperança e redenção que abrange toda a existência humana.
desde a criação até a nova criação. Sua primeira aparição no Jardim do Éden perfeito, em Gênesis 2, e sua revelação final na cidade celestial da Nova Jerusalém, em Apocalipse 22, 1-2, emolduram a narrativa bíblica, oferecendo um fio condutor de provisão divina e presença. A árvore da vida se destaca como um poderoso testemunho do plano eterno de Deus para a humanidade, simbolizando não apenas a continuidade da vida e da graça divina, mas também a restauração e o cumprimento de suas promessas. Este símbolo duradouro, oferecendo cura e vida eterna, reflete a narrativa central da Bíblia, uma jornada desde o início até a salvação. Ele ilustra o amor e o cuidado constante e interminável de Deus por suas criaturas. A árvore da vida, portanto, encapsula a essência da história bíblica, unindo a criação e a redenção em um único e harmonioso propósito. Ele ilustra o amor e o cuidado constante e interminável de Deus por suas criaturas. A árvore da vida, portanto, encapsula a essência da história bíblica, unindo a criação e a redenção em um único e harmonioso propósito. No entanto, à medida que a narrativa avança, sua presença se torna mais simbólica, refletindo a sabedoria, a vida e o sustento que emanam de Deus. A árvore da vida se transforma em um poderoso ícone da conexão contínua entre Deus e a humanidade, ilustrando a fonte de vida e sustento espiritual que ele oferece a todos os que o buscam. Por exemplo, em Provérbios 3:18, a sabedoria é descrita como uma árvore da vida para aqueles que a seguram, e felizes são todos os que a retêm. Esta metáfora expande o significado da árvore para além do Éden. Nos livros poéticos de Salmos e Provérbios, a árvore da vida é usada como um símbolo para representar o bom comportamento, a sabedoria e a vida. Esta imagem poderosa sugere que, assim como a árvore no Jardim do Éden oferecia vida e bênçãos, a sabedoria e a conduta justa proporcionam um sustento espiritual e uma vida plena para aqueles que as abraçam. Em Salmos, os justos são comparados a uma árvore plantada junto a correntes de água, Salmo 1:3, refletindo as qualidades vivificantes da árvore da vida. Provérbios usa a metáfora da árvore da vida para retratar a sabedoria e o cumprimento. Por exemplo, em Provérbios 11:30 lemos: "O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio." Essas imagens enfatizam o sustento e a vitalidade que a sabedoria e a justiça proporcionam. Assim como uma árvore junto às águas é nutrida e prospera, os que seguem o caminho da justiça e sabedoria encontram uma vida plena e significativa. Curiosamente, a árvore da vida está notavelmente ausente em grandes eventos e profecias bíblicas. Por exemplo, durante o Êxodo, as peregrinações no deserto e até nos principais livros proféticos como Isaías, Jeremias e Ezequiel, não há menção direta à árvore. Essa ausência pode ser vista como representativa em si mesma, simbolizando a distância entre a humanidade e a vida divina, assim como as bênçãos que a árvore ilustra. A falta de sua presença nas narrativas de exílio e sofrimento pode significar o isolamento espiritual e a extensão de nossa separação da vida perfeita no Éden, onde tudo estava em harmonia com a provisão divina de Deus. Essa ausência ressalta o anseio pela restauração e a reconexão com a vida abundante, que só pode ser encontrada na plena comunhão com o Criador. A jornada bíblica da árvore da vida não é apenas uma narrativa cronológica. É também uma viagem espiritual e metafórica. Desde sua representação como uma árvore literal no Éden, até seu papel simbólico de sabedoria e justiça em Salmos e Provérbios, sua presença e ausência na Bíblia dizem muito sobre a relação da humanidade com Deus, a vida e a sabedoria. A árvore da vida ilustra a conexão profunda entre o divino e o humano, mostrando como essa ligação evolui e se transforma ao longo das Escrituras, refletindo o anseio contínuo por plenitude e compreensão espiritual. Vida não é apenas uma narrativa cronológica, é uma jornada espiritual e metafórica. De uma árvore literal no Éden, há um símbolo de sabedoria e justiça em Salmos e Provérbios. Sua presença e ausência na Bíblia falam muito sobre a relação da humanidade com Deus, a vida e a sabedoria. A árvore da vida permanece como um lembrete contínuo da provisão de Deus.
um símbolo de sustento espiritual e uma metáfora para a busca da retidão e da sabedoria. Oremos. Pai Celestial, ao pensar na última vez que vemos a árvore da vida na Bíblia, isso nos enche de esperança e admiração. Esta árvore, que se destaca como um símbolo de vida eterna e do teu amor infinito, nos lembra do paraíso que prometeste. Oramos por cada um reunido aqui, que nossas vidas possam ser nutridas por tua graça, assim como as folhas da árvore da vida oferecem cura às nações. Que possamos crescer em compreensão, bondade e compaixão, enraizados profundamente em tua palavra e em teu amor. Em momentos de desafio e incerteza, que esta visão de vida eterna contigo seja nossa luz, guia e conforto. Ajuda-nos a buscar tua presença em tudo o que fazemos, confiando em tuas promessas e caminhando no caminho que traçaste para nós. Guia-nos em nossa jornada de vida e, quando chegar nossa hora, leva-nos ao jardim eterno onde a árvore da vida brilha como um sinal de tua paz e felicidade intermináveis. Em teu santo nome, oramos. Amém. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre a árvore da vida. Esperamos que você tenha se sentido inspirado e enriquecido espiritualmente com este estudo profundo e fascinante. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando temas incríveis como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim, você será notificado sempre que publicarmos novos vídeos e não perderá nenhuma atualização importante. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando temas incríveis como este, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim, você será notificado sempre que publicarmos novos vídeos e não perderá nenhuma atualização importante. Junte-se a nós nesta jornada espiritual e educativa. Ao se inscrever e ativar o sininho, você faz parte da nossa comunidade, recebendo em primeira mão todo o conteúdo exclusivo e inspirador que preparamos com tanto carinho para você. Vamos crescer juntos na fé e no conhecimento,